eu chego aqui e sou acolhido por esse laboratório de afetos e por vocês e aquilo tudo foi né, me possuindo de afetos positivos, né, e amorosos. É outro tempo também. E foi muito, muito bom. E essa história, assim, da gente se reunir de novo, né, já está em andamento já tem um tempo, né? Sim. Mas agora, de fato, está acontecendo, né? Sim. Mais de 30 anos depois, né? Não é maravilhoso? Eu acho que a gente fantástico, consegue divino. Se encontrar aqui de Eu novo. fico possuído Já está arrepiado. de arrepios, né? Eu sinto muito isso. A minha ancestralidade é invocada a todo instante quando eu sento aqui nesse lugar. Especialmente nessa cadeira aqui, que é da minha avó. Essa casa que é tão especial, né? A gente não consegue se desfazer dela, né? Até hoje não conseguimos, né? Ela está em transformação sempre, né? Mas aquele momento da compra, né? Que eu e o Mário, a gente resolve comprar essa casa e sair de um apartamento no centro da cidade, vir morar aqui e transformar esse espaço, que era um espaço, além de ser um patrimônio, era de uma simplicidade e era também de uma precariedade, porque a gente na época tinha de conforto, etc. A gente queria transformar isso, né? Então, a maneira que a gente encontrou na época, né, talvez hoje fosse diferente, e até porque internamente ele estava muito precário, foi abrir, né? Abrir esse espaço, né? E foi isso maneira, que deu vida. Foi isso que deu lugar, muita vida. Né? Esse lugar estava aprisionado de energias. Eu lembro de entrar aqui. É isso que eu queria, que sentimentos assim. O sentimento que eu tenho assim, quando eu entro aqui e vejo aquelas coisas compartilhadas e tal, aquelas alcovas, eu disse, gente, isso aqui está cheio. As histórias não circulam, porque elas estão presas aqui. Então, né? Assim, aí quando a gente começa a abrir as paredes, aí descobre o papel de parede, vamos fazer uns decalques, fazer uns quadros, aí eu vou exercitar aquilo que eu aprendi na universidade, no laboratório de conservação de materiais. Aí assim, a primeira vez que eu vou realmente dar vazão para aquilo que eu tinha feito, aquilo para mim era uma coisa divina. Eu digo, vamos fazer tudo. E aí, fazendo com aquele capricho, e olhando para esse lugar, a igreja lá em cima, o cemitério e tudo, essa rua, essa ladeira, né? Que guarda assim o barulho dos escravos. Eu acho que eu sempre tive um pouco essa coisa assim, dessa pesquisadora, né? Que vai atrás um pouco do que está por detrás, de guardar a materialidade, enfim, né? Na época eu nem tinha ainda aquele trabalho que eu acabei fazendo de pesquisa sobre a cal, mas me interessava, assim, a questão da coleta, a questão de como retirar isso dos estuques, como que era preparado esse estuque, enfim, que pelo estado precário que tinha, a gente conseguia ver, né? A gente queria guardar isso, né? Sim. Apesar que esse material não se perdeu, né? Mas passou, eu acho que ele foi feito num momento que ninguém fazia isso, né? E a gente teve a ideia de fazer isso e tal, e por razões diversas não foi conservado, mas nós temos uma memória desse lugar sendo feito. Mas tu lembras um pouco, assim, eu quando lembro. A gente tirou, as paredes não tinham, elas eram verdes, né? Elas não tinha esse papel de parede, era tudo pintado de verde, de outras cores. Sim. A gente tem algumas imagens sobre isso. Mas depois, na hora de tirar e de começar a descascar, a gente começou a perceber que tinha lugares que tinha papel de parede. Sim. E tinha jornais também. Aqui, eu lembro de um jornal que a gente encontrou de 1840, alguma coisa assim, falava. Colando um pedaço, né, da parede, mas o decalque feito pelo papel de parede era bem grande, não era pequeno.
Era mais nessa... Era aqui e ali. Mais nesse espaço. Que essa parede aqui era a parede maior, que tinha mais papel de parede. Né? E aí eu lembro que eu falei, não, vamos falquejar por trás para não precisar tirar o papel. Tem uma imagem, inclusive, que é uma porta e a gente coloca isso por cima. Isso. Aqui, uma das que eu te passei. Isso ficou ali. Foi guardado numa caixa. Me lembro que na época foi feito um vídeo também. Foi, eu lembro disso. Isso aí, com o processo todo da vida, depois que eu saí daqui do sobrado e tudo, se perdeu. A gente tem, então, um pouco essa memória, um pouco essas imagens, assim, e eu acho que tem essa coisa um pouco, assim, desse momento, né, de estar presente acontecendo isso, né? E isso está longe, né? Ele não reverbera hoje assim do mesmo jeito. Não sei se quando tu entras aqui, tu tem essa sensação de quando aconteceu isso, ou a casa já se transformou tanto que hoje ela já... Também isso é um passado, né? É um vestígio que ficou lá atrás e que hoje as vivências vão se acumulando de uma outra forma também. E que isso também é materialidade do presente, do contemporâneo, que se mistura com o passado. Sim, a materialidade está nisso. Eu, quando eu entro aqui, eu sinto que isso faz parte da minha constituição, do meu ser. Porque esse passado, ele não está lá no passado, ele está aqui comigo. Sim. Né? Então, na medida que ele está aqui comigo, eu entro e olho, passo a mão nesse mastro aqui, que eu passei há 40 anos atrás, e me sinto aqui e sinto que isso trouxe, né? E aí, por isso que eu digo que é um laboratório de afetos, porque ele mobiliza esse afeto que eu construí lá atrás e que está aqui hoje. E não se trata de eu olhar para lá e dizer, eu quero voltar. Não quero voltar, eu já vivi aquilo. Não, eu também não né? Eu estou aqui... Tá ótimo assim, não precisa voltar. Eu estou aqui. Isso vai fazendo parte da nossa biografia. Aquilo faz parte. Isso é interessante, né? Porque tu vieste como colega e amigo de fã, veio Guto Sisson também, que era um amigo, fotografou, documentou, então tem imagens dele que vão fazer parte dessa nossa conversa também. Agora, sim, uma coisa que eu queria muito te perguntar também, para ficar registrado aqui, era... A gente tem, então, essa casa histórica aqui, a gente tem esses fatos que a gente está relatando, a gente imagina, mais ou menos pela época, pelos documentos que a gente tem, uma casa que é certamente do século XIX, com a ladeira de pedra, e tinha toda uma freguesia que fazia parte disso desde o século XVIII, a partir do século XVIII, com a igreja, etc. E tal. Mas eu gosto muito de pensar também e gostaria muito de saber de ti como arqueólogo, o que teria sido antes aquilo, né? Porque a gente já falou na outra conversa com o Marcelo que se antes dessa casa, se aqui teria sido habitado também pelo homem do Sambaqui, porque ali na Ponta das Almas existia um Sambaqui, se isso aqui fazia parte desse conjunto também, e se isso aqui foi já um lugar de habitação e de povoamento, de ocupação, talvez seja a palavra mais correta, antes de vir a imigração e de fazer a ocupação luso-brasileira aqui, se teríamos um pré-Cabral aqui também, né? Como é que... Não, esta região toda aqui da Lagoa, seguramente a gente pode identificar aqui, através do Sambaqui da Ponta das Almas, pelo menos duas ocupações. Uma que está entre 2.850 a 4.500, que é a parte mais profunda do sítio. Mas talvez aqui nesse lugar? Não, nessa região toda, porque como eles eram caçadores-coletores, eles ficavam circulando. Então eles ocupavam o Sambaqui ali, a Ponta das Almas, o Canto dos Araçás,
E os topos dos morros eram utilizados muito porque a visão estratégica, né, os inimigos e tudo. Então essa região toda aqui era ocupada. Então assim, ter o Sambaqui da Ponta das Almas ali significa que isso aqui era território deles. E certamente desmancharam o Sambaqui e usaram a cal o Sambaqui para fazer a cal também. Sim, a própria casa retrata isso, quer dizer, a argamassa que vem com conchas e tudo nas paredes e tal, mostra a reutilização dos sítios nisso. Então, assim, isso aqui era ocupado. E aí você faz a pesquisa no sítio e vê, os caras coletavam ali mariscos, peixes e tal, e em algum momento o sítio era pequeno porque eles saíam para complementar a dieta deles com pequenos mamíferos e coleta de vegetais no morro. Então eles subiam para cá. Eles vinham ocupando. Então isso aqui, na verdade, era o home site, era o sítio de captação de recursos, né? Que tinham esses sítios aqui embaixo. Então seguramente não é muito improvável que, se a gente afundar aqui, ali, acolá, possa encontrar mais vestígios pré-históricos. E os portugueses, né, como ocupavam os lugares mais fantásticos e altos, por aquela questão da implantação das freguesias portuguesas, escolhiam os lugares, de certa maneira, que já tinham sido ocupados pelas populações. É bem o ponto que eu acho interessante. E né? isso na verdade, uma sabedoria. Porque se a gente for olhar, por exemplo, no Vale do Itajaí, né, onde estão os sítios arqueológicos, e quando tem as enchentes, são os únicos lugares que não inundam. Sim. Eu acho que tem uma questão de sabedoria e talvez uma questão de poder também, né? Quer dizer, a gente vai em cima justamente onde ocupava. Vamos ocupar esse lugar onde eles estão ocupando. Isso sem falar também que o próprio sítio da casa não era esse terreno que está aqui hoje, né? Porque dizem que originalmente era um terreno muito maior, com engenho, etc. e tal. Isso aqui devia ser a casa principal. Exato. Comércio embaixo, habitação também, em cima. Tem essa questão também. E é um dos primeiros sítios históricos que a gente registra como sítio arqueológico, pegando a igreja ali, o cemitério. Vocês foram até a casa do aí a gente faz esse registro e com muita resistência do IFAM, porque eles achavam que aquilo não tinha que ser só a edificação e tal. Não, a gente quer registrar isso aqui como sítio arqueológico histórico e tudo. E essa sempre foi uma demanda que enfrentou sempre uma resistência bem firme do IFAM. Né? Porque aí veio do fundo do coração a ideia de abrir essa casa, né? Que a casa pudesse respirar, que a casa fosse também um espaço contemporâneo, que ela não fosse um museu. Fosse um lugar de habitação. Exato, de convivência. E na época a gente se acreditava muito, a gente trabalhava muito isso na universidade também, na abertura nos espaços flexíveis, né? O espaço onde várias vivências poderiam acontecer. E essa casa, pela escala que ela tinha, se ela tivesse esse espaço sem essas paredes internas, ela permitiria isso. Até hoje ela permite, né? A gente sente isso. Eu acho que o projeto de 87, né, ele é um projeto que abre, né, que retira. E aí a gente adapta a casa da maneira mais simples possível para o uso da época conforme nossos meios. Né? O projeto de 2015 é um projeto que dá um novo olhar para essa casa, que tem sua história, percebe aquilo que a gente fez em 87, percebe o que ela sofreu no decorrer desse tempo e reajusta isso conforme esse novo uso que a gente quer, que é entre o privado e o público. Né? Tem quando eu imagino, quando eu chego aqui e vejo toda essa compartimentação e tudo, ela também retrata, de certa maneira,
um viés classista de uma família que está com dificuldades financeiras e tal. Então, a casa tem que servir a muitas pessoas, então ela está muito compartimentada e, de certa maneira, guardando muitos afetos conflituosos. Quando a Isabel disse, quando você tira as paredes, eu usaria um termo assim, quando você liberta a casa, né? É um ato de libertação. Você liberta as casas, a energia começa a fluir. E não é à toa que essa casa tem esse monte de janela. Ela fica com esse monte né? de janela. Ela fica com esse monte de janela porque aqui a coisa... Muito espaço, né? A energia tá como um redemoinho. Ela sai pela janela, ela entra, atravessa. Aqui tem essa rua feita pelos escravos, o lado de lá, a frente, né? Que te dá esse lugar de infinito aqui. Né? Aí tem de certa maneira, é uma forma de conservar esse espaço. Porque se ele seguisse na mão dessa família, talvez hoje ela pudesse não existir mais. Agora, eu achei interessante a maneira como tu colocaste, porque tem isso, essa casa tem também, ela não tinha janelas de vidro, né? Mas ela tinha cimalha, por exemplo. Ela não tinha forro, mas ela tinha paredes já com papel de parede. Então é interessante como alguns elementos mais de requinte do século XIX, início do XX, aparecem na casa, porque provavelmente era uma casa de destaque, era a única sobrado aqui nessa freguesia, né? Alguns elementos foram colocados na casa, mas outros economicamente não eram viáveis. Né? Eu vejo, quando foi encontrado esse pau aqui, que é um pau único. Esse aqui, que é aquele... Foi substituído totalmente. Que é aquele, como é que ele chama? Aquele artesão. O Oswaldo. O Oswaldo falquejava esse pau em cima da igreja. Para botar aqui. Eu falei, pô, onde é que você ia poder, com a família que morasse aqui, pegar um artífice dessa qualidade e pagar o tempo dele de entender, falquejar e fazer esse trabalho magnífico que está aqui. Não, se você olha as imagens mais antigas, a gente vê que ela não estava tão assim inteira, né? Por exemplo, esses esteios, eles estavam meio soltos, assim. A casa foi toda, com a sabedoria dos mestres, ela foi toda reencaixada. E a gente sabe que fazer um telhado, além de ser difícil, é muito caro. Com certeza. É muito caro. Né? Então, assim, por isso que eu digo, se a casa seguisse sobre o mando e a propriedade, não, assim, talvez esse casarão virasse uma dona Loquinha, o telhado ia ruir e ia virar uma ruína. Ia estar em estado de arruinamento, porque eu tenho muita lembrança de quanto trabalho deu esse telhado. Se eu posso dizer alguma coisa daquele momento em que a gente viveu isso aqui, eu posso dizer... século. Não, eu posso dizer, eu olho para mim e fico feliz de ter aproveitado aquela experiência do inédito. Que foi aquilo que chegou para mim e eu abracei. Falei, vou ficar. Nesse momento, né, eu vejo a Roberta ocupando aqui, eu fico... Falei, que coisa, né? Dá uma sensação, eu sinto uma sensação boa, né? Assim, valeu a pena alguma coisa, né? Em geral, o herdeiro, ele quer demolir tudo, entendeu? E construir um edifício que ele acha que é moderno, cheio de vidro. Pensando no valor imobiliário, né? Pensando no capital. E aí encontrar... Para ser um objeto de mercado. A Roberta, que eu vi desse tamanho assim, agora para essa mulherão aí, com essa força de cuidar desse espaço, pensar assim, puxa, valeu a pena.
Do ponto de vista, eu acho que da ancestralidade, se eu passo e olho que aquilo que foi construído pelo meu ancestral segue de pé, a titularidade ali é uma questão lateral. Eu fico mais feliz com isso, né, de não está em pé. Né? Quer dizer, as paredes guardam o esforço, o sacrifício e a construção da minha ancestralidade. Eu senti que, apesar de tudo, desse espaço ser um espaço histórico e que vinha de antes, né? E que trazia algo de antes, ele também fizesse um percurso a partir desse meu uso também, que eu me sentisse em casa aqui dentro também, né? Então acho que isso é bem importante, mesmo que eu não more mais aqui, mas que eu sinta essa pertencimento, de poder fazer isso. E da mesma forma eu transmito isso para minha filha, que hoje habita mais aqui, né? E que ela sinta isso também, né? Essa maneira de usar a casa e de reutilizar espaços de formas diferentes de usar, né, essa casa. E que ela ainda permite isso, né? Ela permite essas trocas ainda. Nada aqui é muito permanente, a gente gosta disso. Claro, tem a infraestrutura da cozinha, do banheiro, mas assim, as coisas podem ser reacomodadas aqui. Ela tem esse espaço que permite isso. Flexível, né? Que permite. Quando eu chego aqui, a casa está toda compartimentada, em pequenas alcovas e tudo, eu sinto como um espaço meio dado à circunstância da família, que houve um pouco, eu chamaria de sócio fugidio, que seria aquele lugar onde tem um gueto de relação. Quando ela abre assim, ela vira um espaço sócio-petalado, um espaço de convívio geral. Então eu acho que isso é que liberta esse lugar. E aí acho que quando a Roberta disse, não, aqui é um lugar de viver performático e tal, eu diria, isso aqui é um lugar de viver de uma estética do afeto. Né? É um lugar de um compromisso de vida, de história. E quando a Isabel disse, eu ocupo um lugar que foi histórico e tal, assim, é porque para nós que lidamos na arqueologia, a gente sabe que a gente está ocupando sempre um lugar que já foi ocupado. E a gente tem que se apropriar desses lugares, respeitando aquilo que está por trás, mas construindo aquilo que nos representa. Então, por isso que eu acho que essa vivência aqui é mais estética. Estética no sentido da vida, né? Não a estética da outra, mas essa, né? E é um lugar de respeito, né? De reconhecimento, de beleza.